Explorada no texto de hoje. Temos vindo numa sequência aí de encontros, de estudos a respeito do Evangelho de Marcos, que é o menor dos evangelhos. Entre os 4 evangelhos, o Evangelho de Marcos é o mais compacto e, ao mesmo tempo que ele, sendo mais compacto, ele não deixa de detalhar coisas importantes que também aparecem em evangelhos sinótipos ou paralelos. Olhando com atenção, a gente nunca, na história do mundo, talvez a gente nunca tenha se sentido tão observado como nos nossos dias, nessa era mais moderna. Nós estamos sendo olhados por muitas câmeras espalhadas por todos os lugares, nas ruas, nas praças, nos shoppings, nas casas. As câmeras estão por todos os lugares, inclusive estão na igreja. Você pode dar um tchauzinho ali, tem alguém nos olhando agora, né, pessoal? Os pais podem acompanhar os seus filhos nas escolas, nas creches, acompanhar de pertinho, ver a movimentação, saber o que está acontecendo. Se por um lado a gente tem uma sensação de que perdeu um pouco a privacidade, porque a gente sabe que tem câmeras por todos os lados, a gente está sendo observado em todos os ambientes que a gente vai. Por outro lado, a gente tenta exercitar aquela sensação de que também a gente está sendo observado para cuidado. Alguma proteção está sobre nós com as câmeras que estão espalhadas por todos os lugares. Mas hoje nós vamos falar sobre um outro olhar. Vamos falar sobre o olhar de Jesus sobre nós, a partir de um texto clássico que aparece apenas em 2 dos evangelhos. É um texto muito curtinho, mas que tem muito ensinamento. É o encontro de Jesus com aquela viúva pobre, que quando foi ofertar, deu tudo que tinha, apenas 2 moedinhas. Tenho certeza que nós vamos sair daqui tendo aprendido, tendo crescido muito, através dessa palavra. Então, se você pode, redobre a sua atenção, tendo a Bíblia à mão e querendo acompanhar. Eu vou dar um primeiro destaque, a partir do versículo 41, que diz que Jesus está no pátio do templo. E é só bom lembrar que pátio do templo, na verdade, era o lugar onde as pessoas se reuniam para culto. O pátio era o lugar do ajuntamento, é como se aqui fosse o pátio. A igreja tinha várias saídas e numa das saídas tem lá uma caixa para ofertas, o gasofilácio. Então, Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro e a moça pobre, a viúva pobre, deu tudo que ela tinha. Bom, interessante a gente observar de cara esses detalhes iniciais. Jesus está sentado perto da caixa de ofertas. Como eu disse, havia algumas saídas do templo, do grande templo de Jerusalém. As pessoas estavam ali reunidas no pátio para culto. No meio, no centro do pátio, tinha aqueles 2 ambientes, o lugar santo e o santo dos santos. Então, ao redor desse ambiente do lugar santo e o santo dos santos, era o grande pátio, onde as pessoas se reuniam para culto. E na saída, numa das saídas, tinha um gasofilácio, que era uma caixa onde as pessoas colocavam as suas ofertas. Então, quem tinha naquele dia trazido as ofertas, costumava sair por essa saída. E Jesus sentou-se ali e observou o movimento, as pessoas que entravam, que saíam, e diz o texto que ele olhava com atenção para aqueles que ofertavam. Interessante que a presença de Jesus ali, perto da caixa das ofertas, não inibia as pessoas de ofertarem. O texto diz que as pessoas ofertavam, muitas pessoas colocavam seus dinheiros ali naquele lugar. Mas antes de a gente entrar no mérito de quem estava ofertando e quanto as pessoas estavam ofertando, eu queria dar um destaque para o fato de que Jesus observava esse movimento. Jesus olhava com atenção a entrada e a saída das pessoas e o que as pessoas faziam em relação ao gasofilácio. Jesus olhava com atenção. Esse é o aspecto que eu gostaria de observar rapidamente com vocês. Jesus olhando atentamente. Tem alguns episódios da Bíblia que chamam a atenção da gente. Por exemplo, aquela cena do Jonas, que tenta fugir desse olhar atento de Deus. Deus manda ele para um lugar
e ele está com medo de ir para aquele lugar onde Deus tinha mandado ele ir. Ele não se tocou que Deus não tinha apenas mandado ele para aquele lugar, mas Deus daria para ele toda a cobertura, ele não precisaria se preocupar, mas ele ficou muito preocupado, ele acaba indo para outro lugar. O que Deus faz? Deus derruba ele do barco, manda um peixe até ele, né, engole ele num peixe, e esse peixe vomita ele no lugar onde ele deveria estar, onde Deus queria que ele estivesse. Ou seja, Deus permite que ele viva a história que Deus queria para ele, organizando, movimentando o mundo. Todas as coisas se movimentam para que a vontade de Deus sempre prevaleça nas nossas vidas, para que o melhor aconteça comigo e com você. Portanto, acho que o Jonas, por algum momento, teve a sensação que Deus não estava olhando. Olha, eu vou fugir, eu vou pegar um barco para a direção contrária, Deus nem vai ficar sabendo, porque Ele me mandou para lá e deve estar de olho naquele outro lugar, né? Mas tem um outro texto que eu gosto muito, Salmo 139, que fala sobre Davi. No Salmo 139, o Davi vai dizer assim: Deus, como é que eu posso fugir da Tua presença? Para onde eu vou para que o Senhor não me encontre, ou para que o Senhor não me veja? Se eu vou para lugares mais altos, lá o Senhor está. Se eu vou para os lugares mais baixos, lá também o Senhor me enxerga. Se eu vou para o ocidente ou para o oriente, a Tua presença está em toda parte. Portanto, o Senhor me vê onde quer que eu esteja. A verdade é essa. A verdade é que Jesus está sempre olhando para mim e para você. E se você der uma olhadinha depois em casa no Salmo 121, você vai ver que os olhos do Senhor não apenas se desgrudam de você e de mim, como eles não piscam, sequer eles piscam. O meu pai dizia que Deus não tem pálpebras, né? Ou seja, Ele está sempre com os olhos abertos, de dia e de noite, onde quer que você esteja. Se você está em casa, se você está no seu ambiente de trabalho, se você está na escola, se você está em viagem, se você está aqui na igreja, que o Senhor está olhando para mim e para você, muito antes de olhar para nós com juízo, para ver o que nós estamos fazendo, se estamos prestando atenção ou não. Esse olhar de Deus, antes de ser um olhar de juízo, é um olhar de cuidado. Deus está olhando para você para assegurar para você que está tudo bem, que quem pode cuidar de você, muito mais do que as câmeras que estão espalhadas pela cidade, é um Deus que olha lá do alto e que protege você. Ele não se desatenta, Ele sabe onde você está, o que você está fazendo, os perigos que você corre, e com esse olhar atento, Ele protege, Ele guarda, Ele assegura a você do cuidado que Ele tem com você. Não há nada mais confortador no mundo do que a gente saber de que o Senhor está olhando para nós e cuidando da gente onde quer que a gente esteja. Aí tem um segundo detalhe do texto, a gente vai entrar um pouco mais na história. Se você está com o texto aberto, lá no versículo 43, diz que, versículo 42, perdão, diz que chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Uma viúva pobre. Talvez para ajudar um pouco na compreensão do texto, esse texto aqui não é uma parábola, ele é um texto real, é uma história real. Na verdade, a Bíblia, excetuando as parábolas, é uma sequência de histórias reais, de histórias verdadeiras que aconteceram. Se fosse uma parábola, talvez a gente pudesse entender que Jesus estivesse dizendo assim: olha, os ricos, eles costumam dar sobras de tudo que eles ganham, e os pobres costumam dar tudo que eles têm para o Senhor. Mas o texto, repito, não é uma parábola. O texto é uma história real. Ele vê ali pessoas entrando e saindo, pessoas ricas dando muito dinheiro, pessoas ricas dando o que elas podem dar, pessoas pobres dando 2 moedinhas e sendo isso tudo que elas têm, e pessoas pobres talvez passando pelo gasofilácio e não dando absolutamente nada. Jesus percebe essa movimentação toda. Nos evangelhos você vai encontrar muitos textos falando sobre um Jesus atento a tudo que acontece conosco, inclusive ao que nós fazemos com os nossos dinheiros. E Ele está preocupado, por exemplo, com a ganância. Jesus fala sobre o perigo das riquezas. Os estudiosos dizem que esse tema, dinheiro, ofertas, é o segundo tema que mais aparece em todas as Escrituras. Jesus ensinou sobre o perigo das riquezas, o cuidado que a gente tem que ter para não se apegar demais aos dinheiros e aos pertences. Jesus fala bastante a respeito da ganância de muita gente.
Mas Jesus não demonstrou jamais qualquer preferência por alguma classe social. Você não vai perceber Jesus, não vai notar Jesus nos evangelhos tendo alguma inclinação para os mais ricos ou para os mais pobres. Você vai ver Jesus indo ao encontro de pessoas muito humildes, muito pobres, como é o caso dessa mulher. Olha ela, observa ela e faz um grande elogio. A história dessa viúva se espalha pelo mundo inteiro, chega até mim e até você. Mas Jesus também foi para os ricos. Quem não se lembra do encontro de Jesus com, por exemplo, o Zaqueu? Um cara rico lá de Jericó. Jesus vai jantar na casa do Zaqueu. Jesus ama o Zaqueu. Portanto, o que nós estamos olhando aqui nesse texto de hoje não é um Jesus que tem preferência por alguém, por um grupo de pessoas, por uma classe social. Na verdade, Jesus sempre demonstrou preferência pelas pessoas. Jesus tem preferência pelas pessoas. Jesus quer homens e mulheres, tem preferência por ricos e pobres, por grandes e pequenos, por os mais branquinhos e os mais amorenados. De maneira que esse texto aqui da viúva pobre, ele não está falando nada a respeito sobre classe social ou alguma preferência de Jesus para mais ricos e mais pobres. O texto de hoje, a ênfase do texto de hoje é sobre o amor de pessoas que, envolvidas com o amor de Deus, ofertam para o Senhor uma parte daquilo que receberam dele. A ênfase do texto de hoje é justamente essa: pessoas tocadas pelo amor de Jesus, tendo sido envolvidas, tendo sido amadas primeiro por Deus, ofertam para Ele primeiramente as suas vidas, depois ofertam as suas habilidades e também os seus bens. Essa é a grande lição do texto da viúva pobre para mim e para você. Eu vou terminar essa reflexão de hoje com o que está escrito no capítulo 12, no versículo 44, quando diz que ela ofertou tudo que tinha. Você está com o texto aberto, porque outros deram tudo o que estava sobrando, porém ela, tão pobre, deu tudo o que ela tinha para viver. Se a gente lê esse texto aqui desprendido do restante do texto, ou de toda a Bíblia, isoladamente, talvez a gente vai ter uma compreensão errada, de que Deus quer que a gente dê para Ele tudo que a gente tem. E a gente ouve isso aí em algumas igrejas, né? Olha, dá o seu carro, dá a sua casa, ou seja, se desprende, dá tudo para Deus, dá tudo para a igreja. Tudo acaba ficando com os pastores, né? Tudo acaba ficando com a liderança das igrejas. Mas enfim, essa é uma mensagem que a gente ouve muito comumente por aí, mas não é assim, não é isso que Jesus está dizendo aqui. Na verdade, até porque tudo que nós temos é do Senhor. Tudo que nós temos é do Senhor. Ele que nos deu a vida, Ele que nos deu os dons, Ele que nos deu o tempo, Ele que nos deu os nossos pertences. Portanto, tudo que nós temos é do Senhor, e nós costumamos, como cristãos que somos, tocados pelo amor de Deus, todos os dias agradecer a Deus por tudo que temos e consagrar a Ele tudo que nós somos e temos. Mas é verdade também que o Senhor pediu para que em resposta de gratidão, nós ofertássemos para Ele as nossas vidas, uma boa parte do nosso tempo, uma parte preciosa dos nossos dons, das nossas habilidades e também dos nossos tempos. Para a gente entender um pouco melhor o texto de hoje, a gente pode ler o seguinte: o versículo diz que alguns deram sobras e outros deram tudo o que tinha, a exemplo dessa viúva. Talvez a grande dificuldade que eu e você tenhamos nessa resposta de gratidão que nós vamos oferecer para Deus, a gente oferecer as sobras, ofertar só as sobras do que nós temos, as sobras do nosso tempo, as sobras das nossas habilidades, as sobras dos nossos dinheiros, quando na verdade o Senhor diz que gostaria que nós dessemos para Ele, como resposta de tudo que Ele deu para nós, as primícias. A primeira parte, só para você ter uma ideia, quando você vem para a igreja, quando você não tem mais nada para fazer, a agenda está vazia hoje, não tem nenhum convite para almoçar, ninguém me chamou para andar de bicicleta no eixão, ou para jogar um vôlei no parque, está sobrando tempo, então eu vou à igreja. Quando eu vou à igreja, quando eu não tenho mais nada para fazer, eu estou ofertando para o Senhor as sobras. Quando eu oferto para o Senhor as minhas habilidades, apenas quando eu não tenho mais nenhum outro lugar para oferecer essas habilidades, ou para exercitar elas, então eu vou lá para a igreja, vou fazer uma boa ação, vou dar uma ajuda nos ministérios que estão acontecendo, estou oferecendo para o Senhor as sobras. Quando eu oferto para o Senhor do meu dinheiro, apenas aquilo que sobra no final do mês, sobrou 10, hein? Então,
vai para a igreja, vai para Deus. Quando a gente pega o que sobrou, a gente está ofertando para o Senhor as sobras. Esse é um grande ensinamento do texto. A grande dificuldade que nós temos em administrar a vida e tudo aquilo que recebemos é que nós quase como regra mais ofertamos sobras do que ofertamos as primícias, a primeira parte. E o Senhor diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, todo mundo vai dizer de cor: o Senhor é o meu pastor e nada me... Não é isso, está lá. Ponha em primeiro lugar o reino de Deus. Ponha em primeiro lugar. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu vou terminar essa mensagem aqui, lembrando para você que Deus ofertou para você e para mim o que Ele tinha de melhor. Ele ofertou para mim e para você o seu Filho. Ele entregou o seu Filho para a morte de cruz, para que você e eu vivêssemos o melhor dessa vida aqui. Nesse momento do texto, não sei se você já se deu conta disso, a gente comentou na semana passada, Jesus está indo a passos largos para Jerusalém. Ele está indo a passos largos para a cruz. E lá na cruz, Ele vai abrir os braços, vai olhar para mim e para você, e vai declarar para mim e para você um amor que não vai diminuir e nem vai acabar. Deus ofertou para a gente, para mim e para você, o melhor. Mas na cruz não foi o fim do que Deus tinha para mim e para você. Não foi o fim de tudo aquilo que Deus queria me dar. A Bíblia diz que Jesus continua me dando e dando a você toda a cobertura para os nossos dias. Ele continua nos dando todos os dias vida. Se você vive hoje, é graça de Deus. Todos os dias Deus continua dando para mim e para você a chance de viver o perdão, de receber o perdão. Ele continua renovando sobre mim a vida e a sua, o seu amor. Ele continua nos dando cobertura, proteção em relação aos perigos que nos cercam, a provisão, o pão de cada dia, ou seja, tudo que nós recebemos de cuidado, do melhor cuidado, mais do que as câmeras podem nos dar sensação de proteção. O nosso Deus nos protege de verdade, e não apenas nos protege em relação a nos guardar de perigos, como nos dá a provisão, a providência de tudo que nós precisamos para que a vida seja gostosa e feliz. Ninguém vai dar para o Senhor a primeira parte da sua vida, do seu tempo, dos seus dons e dos seus pertences, se antes de tudo isso não der para Jesus o seu coração. Portanto, entregue hoje, antes de dar as suas ofertas, entregue para o Senhor Jesus o seu coração. E a partir do momento em que você entrega para Jesus o seu coração, entregar para Ele o melhor do seu tempo, das suas habilidades e dos seus pertences, vai ser a coisa mais fácil que você vai viver. Oferte para Jesus hoje o seu coração. E saiba que Jesus está olhando para você, não como juiz, não com juízo, mas Ele está feliz em receber você, em receber o seu coração e toda a sua disposição em, a partir de agora, ofertar para Ele a primícia da sua vida, a primícia do seu tempo, a primícia dos seus dons e a primícia dos seus pertences. Amém?